Olá, meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal abençoado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clica no sininho para receber a notificação de cada um dos vídeos que a gente faz todos os dias e compartilhe o link desse vídeo para outras pessoas que também têm algumas dúvidas a respeito do que nós estamos falando, a respeito da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Amém? Hoje o nosso último tema é a ceia e a unidade da igreja. Vamos ler dois textos que nós separamos, o texto áureo e o texto base, que nós separamos. 1 Coríntios, capítulo 11, 17 ao 22, e Efésios, capítulo 4, versículos 3 ao 4. 1 Coríntios fala assim: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em partes o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Versículo 22. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos irei? Eu vos louvarei? É claro que não. Vamos aqui abrir na Epístola aos Efésios, capítulo de número 4, versículos do 3 ao 6, que fala assim: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Que maravilha, que passagens, que leituras inspiradoras para nós podermos entender. Quando nós vemos a abordagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 em diante, e também simultaneamente, em Efésios capítulo 4, nos versículos de 3 em diante. Ele nos fala da importância de a igreja estar em unidade. A ceia não é apenas um ato individual de cada um, mas é um símbolo profundo da união da igreja. Tem que ter diferença entre as pessoas, de pensamentos, formas de viver, mas quando Paulo fala que é bom que tenha diferença para que aqueles que estão em Deus se manifestem no meio de vós. Nós precisamos entender que dentro da igreja existe o joio junto ao trigo. Isso Jesus falou, que é difícil muitas vezes você distinguir o joio do trigo, mas é preciso buscar essa unidade, buscar essa essência. Isso nos lembra a importância de estarmos nos examinando durante o momento da ceia, examinar o nosso coração antes de participar desse momento, que é um momento sagrado e um momento muito sério para todos nós. No Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos instiga a nos esforçar diligentemente a preservar o que é a unidade no espírito e o vínculo da paz, no versículo 3. Então, essa unidade é crucial e esse testemunho da igreja reflete a diversidade harmoniosa do corpo de Cristo. Pois o corpo de Cristo, nós somos os membros desse corpo. Cristo é a cabeça. Cada um de nós é um membro. E cada um de nós tem uma função específica. E cada um de nós é diferente um do outro, mas precisa de harmonia, precisa de unidade para que o corpo trabalhe direito e a igreja de Cristo ela seja edificada. Então é um símbolo de unidade. A ceia, ela nos desafia a viver esse amor, perdão, viver a reconciliação. Amém? Então o apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios capítulo 11, 18 ao 22,
sobre participar da ceia de maneira indigna, sem considerar a comunhão com os nossos irmãos, né? O amor é a essência da ceia. E o que nos une é o que nos une a Cristo. Não tem como. Sem amor não há unidade. 1 Coríntios, capítulo 13, fala, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu não sou nada. Sou apenas um metal, que sou um sino que tinha. Nada além disso. Então o perdão e a reconciliação, elas são fundamentais para participarmos dignamente da ceia. Veja bem, antes mesmo de nós oferecermos a nossa oferta dentro da igreja a Deus, nós devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. Então, quando nós refletimos sobre as divisões e a necessidade de unidade, reconhecemos que a ceia ela nos convoca a um compromisso mais profundo, a um compromisso, né, com a harmonia do corpo de Cristo. Sem harmonia, sem os membros de harmonia, nosso corpo não funciona. Então, a igreja de Cristo, que é onde nós somos esses membros, precisa dessa harmonia. Quando nós vemos aqui em Efésios, capítulo 4, do versículos 4 ao 6, fala, ele nos lembra que é um só corpo. Vamos ver aqui. Efésios, capítulo de número... Nossa, peguei. Capítulo 4, versículo 4 ao 6, ó. Diz aqui. Há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamados a uma só esperança, a vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos. Então essa unidade é a força mediante as divisões. Se há divisões, se há divisão, o Espírito Santo não age. Mas se há unidade, há ação do Espírito Santo. Amados, que a ceia do Senhor não seja apenas esse momento da lembrança do sacrifício, né, depois da ressurreição de Cristo, mas também seja uma renovação de compromisso com o amor, com o perdão, com a unidade da igreja. Que possamos viver essa unidade, refletindo esse amor de Cristo em cada ato e atitude. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.